Olá, bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, versículos de 12 a 28. Então hoje nós vamos nos deter apenas no capítulo 8 de Êxodo, mas a partir do versículo 12, porque anteriormente já estudamos o 8 até o versículo 11. Então hoje nós vamos dar sequência. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, como de costume, e se preparar para fazermos a leitura deste capítulo, com muita tranquilidade, para podermos ir meditando nas palavras, compreendendo o capítulo que estamos estudando e depois fazer um estudo detalhado deste capítulo, como nós costumamos fazer, ok? Então vamos lá? Se você já se preparou, se você já pegou a sua Bíblia, vamos iniciar então a leitura do capítulo 8 de Êxodo, do versículo 12 seguintes, tá bom? Vamos lá então? O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão: Levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Araão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Araão. O Senhor disse a Moisés: Irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor: Deixa partir o meu povo, para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas, as casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terás lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Araão. Ide, disse-lhes ele, oferecei sacrifícios ao vosso Deus, mas no país. Moisés respondeu: Não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios.
se oferecermos sob os seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, a 3 dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor, e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda, esta vez, endureceu o faraó o seu coração, e não deixou ir o povo. Está aí, esta é a leitura do capítulo 8, a partir do versículo 12, onde nós vimos mais 2 pragas enviadas ao Egito. Ou, como nós estamos estudando, podemos dizer que nós vimos mais 2 prodígios ou sinais do Senhor na terra do Egito. Tá? São prodígios ou sinais. Antes de iniciarmos esse estudo, como de costume, é bom recordar o que vimos no estudo anterior, no capítulo 7. Né? E qual foi a mensagem de todo o estudo que nós tivemos do capítulo 7? Que nós devemos sempre reler o texto sagrado, à luz dos acontecimentos atuais de nossa história. E não ler como algo que aconteceu lá atrás, distante, na realidade de um povo. Mas é sempre bom atualizar a leitura do texto sagrado para o nosso tempo, para a nossa história. Porque, como eu disse também, a Bíblia não é um livro de histórias. Ela não está preocupada em contar histórias, mas transmitir a mensagem de Deus e fortalecer a fé e a esperança em nossos corações, tá? E com a fé fortalecida no Deus único, entender que as forças do mal também têm seu poder, parcial, mas tem. Ela pode ser, o poder do mal pode ser mais forte que nós, mas nunca mais forte que Deus. É bom entender isso, tá? Mas é um poder limitado, o poder do mal. Bem menor que o poder do Deus de Israel. Então, repito para que a gente entenda. O poder do mal, ele é mais forte do que nós, humanos, frágeis. Mas ele nunca é maior e mais poderoso que Deus, que o poder do Deus de Israel. Tá? Não devemos estar preocupados, né, se o que estamos estudando aconteceu, deixou de acontecer, se foi provado cientificamente ou se não foi provado, que nós não percamos tempo com isso, tá? E sim compreender que o texto quer nos dizer que Deus está acima de qualquer força que oprime, escraviza e mata. Ele sempre vence. Foi isso que nós vimos no capítulo
anterior que nós estudamos, tá? E agora nós vamos, como eu disse também no início, vamos estudar mais 2 prodígios de Deus, ou mais 2 pragas do Egito, como nós conhecemos, né? Dentro do capítulo 8, que nós vimos. Neste capítulo, do versículo 12 seguintes, temos a terceira praga, os mosquitos, né? Se você se incomoda com 1 ou 2 mosquitos que fica na sua cozinha, quando você mexe com algo que exala cheiro como fritura, quem já não passou por essa experiência? Imagine uma praga, imagine uma multidão de mosquitos. Isso é insuportável, né? Isso é insuportável para qualquer ser humano. Então houve uma infestação de mosquitos no Egito, né? Deus continua realizando prodígios perante o faraó, para que este ceda e deixe partir o povo. Mas o coração do faraó é teimoso, é obstinado, é egoísta, tá? Nesta terceira praga, existe uma novidade importante. Não sei se vocês se detiveram nesta novidade importante. Salienta que o poder das divindades, representadas pelos magos ou feiticeiros do faraó, é limitado. Comprova aquilo que nós estamos dizendo aqui. É limitado. Eles não conseguem operar tal prodígio. O cajado jogado no chão de Araão, que se transformou em serpente, o deles também se transformou, né? As rãs eles fizeram outro tanto, como nós vimos, mas aqui já ficou limitado. Aqui eles já não conseguem reproduzir os mosquitos. Isso lhes obriga a reconhecer que por detrás do que está acontecendo existe alguém verdadeiramente poderoso, mais poderoso que eles. Uma ideia contida na expressão que eles mesmos dizem ao faraó: é o dedo de Deus. Versículo 15 do capítulo 8. Nós não conseguimos tal prodígio. É o dedo de Deus. Eles reconhecem que existe alguém mais poderoso do que eles. Já é uma novidade. Já é um primeiro passo, tá? Para acender o alerta deles. É o poder de Deus que em nada se assemelha às divindades egípcias. Deus é infinitamente maior que os deuses do Egito, que as divindades do Egito, que eles cultuam e que o faraó representa, tá? E que certamente não está a favor do Egito. Deus não está a favor do poder opressor do Egito. Deus não está a favor do faraó. Ele nunca esteve a favor de quem oprime. Nós já dissemos isso aqui também, né? Claro que também aqui o faraó não cede. O faraó é teimoso, né? Muitas vezes, os opressores podem ter momentos de lucidez. Pode. Momentos de lucidez. Mas se opõe a caminhar pelo projeto da vida e da justiça. Às vezes eles param para pensar. Como aqui, o faraó diz, num primeiro momento, a Moisés que o povo pode ir. Ele tenta impor algumas condições, que é para o povo prestar culto dentro do país. Moisés fala, não é assim o combinado. Deus quer que todos nós vá para o deserto. Há 3 dias de viagem.
e lá prestaremos culto a ele. É assim que é combinado. E é assim que tem que ser. Então, no primeiro momento, o faraó tem um momento de lucidez. Como qualquer poder opressor aí, tem o seu momento de lucidez. Mas não cede, não quer caminhar no caminho da vida e da justiça. Prefere continuar tentando, sendo o opressor e dominando a vida das pessoas, né? Muito bem. Nos versículos de 16 a 28, temos a quarta praga do Egito, as moscas. De acordo com a segunda praga, a das rãs, praticamente uma repetição dela, o faraó aparentemente cede ao pedido de Moisés. Aparentemente. Novamente, acontece aqui neste capítulo a oração de intercessão realizada por Moisés, que pede a libertação, liberta o país do mal. Pela intercessão de Moisés, o país é libertado dessa situação. Porém, não consegue que o faraó não volte a empregar fraudes para não deixar o povo sair. Versículo 25. Com efeito, o faraó se mantém teimosamente em sua obstinação e não dá satisfações ao que combinou com Moisés. O faraó não cumpre sua palavra. Ele pede a Moisés que interceda a Deus para livrá-lo da praga das moscas. Moisés intercede. Deus ouve o pedido de Moisés e o faraó não cumpre sua palavra. Todo opressor é assim, é sem palavra, não tem caráter, não cumpre o que diz. Ele joga de acordo com o seu interesse. Qual era o interesse do faraó? Se livrar das moscas. E isso aconteceu. Então vamos continuar da mesma forma. Muitas vezes, como eu disse no estudo anterior, nós também nos comportamos como o faraó. Nas nossas ações, nas nossas atitudes. Imploramos a Deus um pedido, uma graça. E quando Deus concede, nós voltamos à velha vida. Nós voltamos a fazer tudo o que fazíamos antes, né? Sendo que, quando Deus concede a graça, isso também é um prodígio, é um sinal para que nos convertamos a Ele, para que possamos fazer a sua vontade e não voltar à velha vida de sempre. Tá? Então, muitas vezes, atualizando o texto que estamos estudando, ora nós somos o povo eleito, que obedece, que glorifica a Deus pelos seus portentos, pelos seus prodígios, ora nós nos comportamos como o faraó. Esta realidade, esta dupla realidade está presente dentro de cada um de nós. Tá? Então aqui Deus concede, Deus escuta a intercessão do seu escolhido, que é Moisés, e livra o Egito do mal das moscas. Porém o faraó não cumpre com sua palavra. Deus já realizou o que eu queria. Agora está tudo certo. Não tenho mais nada com ele. É assim que ele pensa. E é assim que muitos de nós às vezes pensam. Tenta negociar com Deus, manipular Deus para os seus próprios interesses. E quando alcança o objetivo, abandona Deus. Volta à mediocridade de sempre. Não é assim que acontece? Por isso que eu disse,
A palavra de Deus, quando é estudada a fundo, ela nos mostra a nossa realidade. Quando lemos a Sagrada Escritura, é como se estivéssemos olhando no espelho. Está projetando a realidade atual. Por isso que eu disse que ela não é um livro de histórias. A Bíblia não é, nunca foi e nunca será um livro de histórias. As datas nunca baterão. Ela nunca vai estar preocupada em explicar cientificamente um acontecido. Mas é para renovar a fé no coração do crente, para que ele creia. Ok? Então, qual é a mensagem deste capítulo para nós? Primeiramente, não existem divindades maior que o Deus único. Não acreditem nisso. Não existe divindades maior que o Deus único. Não existe. Existe divindades? Pode até existir, mas com poderzinho, com um poder bem pequeno, que não é superior ao Deus único, ao Deus que nós cremos. Tá? Isso não é possível. Né? Isso não existe. O poder das divindades são limitadas, como nós vimos aqui. Somente Deus é capaz de realizar prodígios e portentos. Tá? Devemos notar mais uma vez que Deus não tem nenhuma simpatia pelo poder opressor, nenhuma empatia pelo poder opressor, tá? Do Egito. Ele não está ao lado do faraó, e sim do seu povo oprimido. Engana-se redondamente, e este texto mostra isto para nós, que muitos poderosos e líderes que adoram oprimir o povo e se sentir dono do povo, acham que Deus está com ele em tudo. Acham que Deus está assinando embaixo de tudo o que fazem, de todos os desmandos, disparates que fazem. É mentira. Tudo não passa de um terrível engano. Deus nunca simpatiza ou tem empatia pelo poder opressor. Deus nunca vai estar apoiando quem assola o povo, quem oprime o povo, quem não cuida do povo que não é dele, mas de Deus. Nunca. Então, prestem bem atenção nisso, porque na nossa realidade contemporânea, né, há uma grande caricatura de Deus por aí. Deus é doce na boca de alguns poderes opressores dos nossos dias, né? Mas esse é um Deus falso. Não é este Deus que nós estudamos. Não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de coisa que maltrate seus filhos e filhas, qualquer sistema de morte. Deus é radicalmente contra. O Deus verdadeiro. O Deus caricato, o Deus da caricatura inventado pelos poderosos que oprimem, não tem nada a ver com esse Deus da Bíblia. Tem a ver com as divindadezinhas do Egito, mas não com o Deus Todo-Poderoso. Ok? Que fique bem claro isso para nós, atualizando a leitura que nós estamos fazendo. Os opressores, em alguns momentos, têm alguma lucidez, mas continuam com o coração obstinado pelo poder. Se negam a caminhar pelo projeto da vida e da justiça. Não mudam. Não mudam. Jogam de acordo com seus interesses. Moisés é o escolhido de Deus. Sua intercessão consegue fazer com que as pragas deixem o Egito. Porém,
neste momento ainda não é possível conseguir fazer com que o faraó não volte a impedir o povo hebreu de sair do Egito. O faraó continua obstinado. Nós vimos aqui nesta leitura. Estes prodígios ou sinais servem tanto para o povo egípcio quanto para o povo hebreu, se vocês prestaram atenção na leitura. Pois para os egípcios, Deus prova seu poder sobre as forças opressoras, sobre o poder tirânico do faraó. E para o povo hebreu, reaviva a fé e a esperança que Deus está ao seu lado, ao lado do povo eleito, do povo oprimido. Olha nos versículos que se seguem a quarta praga, quando Deus fala a Moisés que enviará as moscas para a terra do Egito. No versículo 18 ele diz assim: farei, porém, uma exceção naquele dia. Para a terra de Gesem, onde habita o meu povo, ali não haverá moscas. Estou no meio da terra, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Então o povo hebreu habita na terra de Gesem, desde a chegada de Jacó no Egito. Nós vimos isso. Então esta parte do Egito vai ser preservada. Somente os egípcios sofrerão os incômodos das moscas, né? Então, para eles, Deus mostra o seu poder sobre os opressores, que Deus tem sempre a última palavra a favor da vida. E para o povo hebreu, Deus renova a sua esperança. Só de lhes poupar os incômodos das moscas, ele está provando de que lado ele está. Deus está mostrando de que lado ele está. Ok? Então esse é o estudo do capítulo 8 do livro do Êxodo. Espero que vocês tenham gostado e espero contar com vocês para o próximo estudo, que é do capítulo 9. Nós vamos ver a quinta, a sexta e a sétima praga do Egito, né? Todo esse processo de prodígios e sinais para a libertação do povo eleito. Espero vocês, um abraço e até lá.